programa Linha de Fundo. E 2013 é ano do centenário do Esporte Clube 15 de Novembro, o 15 de Piracicaba. E para comemorar essa data, nós temos o prazer de receber aqui uma pessoa que fez parte desses tantos anos de história desse clube de tradição da cidade de Piracicaba, que é o Marcos Antônio Piselli. Ele ficou 9 anos, ele foi goleiro do 15 de Piracicaba por 9 anos. E hoje nós recebemos aqui para ele contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória no futebol. Então, Piselli, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. E muito obrigada também por dividir um pouco da sua experiência com o futebol. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre como era o futebol nos anos que você esteve no 15, como é o futebol hoje. Então, para a gente começar, para introduzir esse assunto, eu queria que você contasse para a gente como que o futebol entrou na sua vida. Aos telespectadores da TV Unimap, né, e amigos, eu que primeiramente agradeço a vocês o convite de estar aqui. E eu comecei na cidade de Piracicaba mesmo, no esporte amador. Eu jogava no Clube Atlético Piracicabano e sagrando-se bicampeão em 74. Em 75, o 15 fez uma reformulação no seu plantel, trazendo vários jogadores como Fernando, Mura, Eloy, Getúlio, e que deu um suporte para que em 76 pudesse ser vice-campeão paulista. Então, com isso também eu fui inserido nesse plantel, juntamente com Naidela, Paulinho e Joãozinho Paulista, que eram jogadores da base que também estavam se sobressaindo. E quais foram, assim, quais maiores recordações que você tem desses 9 anos que você esteve no 15 de Piracicaba? Eu acho que dos 9 anos, a gente estava comentando aqui, né? Foi mesmo o ano de 83, onde nós tivemos uma campanha excelente, que o time, assim, rendeu tudo aquilo que era esperado. A gente tinha um treinador que correspondia também aos anseios, não só do próprio torcida, como também dos jogadores, que era o Galdino Machado, que foi uma pessoa espetacular, que me ajudou muito, me orientava bastante. Mas, assim, em suma, foi mais o ano de 83 que deu uma levantada bem grande na minha carreira e na minha situação profissional. Foi um ano marcante para você, então. Sim, sem dúvida. Vinícius, vocês têm alguma pergunta para fazer para o Piselli? Primeiro, agradecer ao Piselli por ter aceitado o convite, né? Grande satisfação, né? Eu, como quinzista também, quando eu comecei a gostar de futebol, morava do lado do Barão, pulava o muro lá, nem entrava pelo Sul Jardim, pulava o muro para ver lá o Piselli ficar treinando, né? O Tim, Brandão, Ayrton Luiz, nossa, um time inesquecível, eu ficava até atrás do gol lá, o pessoal chutava, ficava com meu irmão, os amigos batendo uma bolinha e devolvia para ele. E falar para ele, qual partida, Piselli, que marcou a sua carreira, assim, alguma defesa que você fez difícil, algum lance que marcou a sua trajetória que não sai da sua mente? Bem, na realidade são vários jogos, né, que você às vezes se sobressai, se aparece um pouco mais, mas um jogo que ficou marcante mesmo foi um jogo em Campinas, uma quarta-feira à noite, chovendo. Eu fiquei sabendo que iria jogar no vestiário, porque o Getúlio tinha uma dor no braço e ele não estava suportando aquela dor. Então o seu Dema chegou em mim e falou, você vai jogar, porque nós estamos precisando e ele não tem condições de jogo. E eu joguei aquela partida, foi um jogo difícil, o João Paulo fez o gol, nós ganhamos de 1-0 da Ponte, e no finalzinho do jogo, não sei se foi por coincidência ou se foi por um tal ajeito, né, arrumaram um pênalti para a Ponte. Só que quem foi bater foi o de cá, que era o mestre, considerado o mestre do futebol. E ele bateu e eu tive a felicidade de pegar. Então aquilo para mim foi realmente... Marcou sua carreira. Bem marcante. E elevou seu nome, né? Também. No 15. Isso também me ajudou bastante. Piselli, por que escolher uma posição tão ingrata, né? O goleiro é assim, às vezes ele é o herói, às vezes ele é o vilão. Você sempre, assim, quando você começou a jogar bola, você falou, não, quero ser goleiro. Sempre tive essa tendência de ficar no gol, né? Uma coisa que geralmente é nato mesmo, né? Nasci com aquilo. E tanto que você diz que tão é ruim o goleiro, que é onde pisa não nasce grama, né? É tão difícil. É aquele, assim, é o goleiro que salva e ao mesmo tempo estraga prazer, porque não deixa fazer o gol. Mas é uma situação assim que depende de cada pessoa, mas aquilo acho que era próprio meu mesmo de ser goleiro. E você teve a sensação de experimentar os dois lados, do goleiro herói e o goleiro vilão também. Você já passou por essas duas situações? Sim, passei. Passa, e todo goleiro passa. Tem aquela fase que você, né, faz aqueles milagres, é o São Marcos, e também é aquele o responsável indiretamente, mas
por uma derrota, por uma situação que acaba acontecendo. Lógico que você não quer passar por isso, mas tem situações que só quem está lá dentro é que sabe o que um goleiro sente numa situação que acontece. Acho que dentro de campo, acho que é a posição mais ingrata, né? Porque você tem que resolver embaixo da trave e uma falha fica marcada. Né? Você pode salvar o jogo inteiro e um frango que você tenha lá no minuto final, você pode ficar marcado só por esse lance. Você apaga tudo aquilo que você fez de bom e fica marcado aquela situação. E você teve, assim, algum goleiro, quando você começou, que você se espelhou, que era seu ídolo, que você falou assim, esse goleiro aí, eu vou me espelhar nele? Eu sempre assisti jogos do Cruzeiro, que inclusive fez um amistoso aqui antes de eu ter começado minha carreira. Era o Raul, o goleiro do Cruzeiro. Raul Plasma. Isso. Que eles fizeram um jogo aqui, inclusive com o 15, e jogava Jair Bala, na época, Piau. Então eu fui assistir o jogo e fui olhar, logicamente, o goleiro, onde era já a minha tendência para que eu pudesse seguir. E, Pizelli, assim, primeiramente seja bem-vindo, né? E você vê alguma semelhança do 15 da sua época para o 15 de hoje? Você acha que a empolgação da torcida está menor, está maior? Como é que você acha que tá esse envolvimento da torcida com a equipe? Eu acho que a torcida hoje tem um envolvimento até maior do que antigamente. Antigamente as pessoas iam para o campo para torcer, mas não tinha como tem hoje a torcida organizada, né? Uma coisa assim mais definida. Mas mesmo assim, antigamente os campos lotavam por conta dos espetáculos que eram proporcionados. Hoje você vê mais o campo lotado quando numa situação do time estar bem, de uma situação melhor. Mas em relação às épocas, eu vejo que hoje tem bem mais torcidas. Inclusive as famílias estão indo mais aos estádios, levando os filhos, incentivando. Eu acho isso muito importante. Pode até se dizer que hoje o campo está lotando mais, só que dentro do campo você não vê o mesmo nível técnico, né? Porque agora o futebol virou uma correria generalizada. Na sua época, eu lembro, o pessoal tocava bola, fazia lançamento. Quer dizer, era um futebol totalmente diferente de hoje. Ah, totalmente. O futebol antigamente era mais clássico. Os jogadores eram muito mais habilidosos. Hoje não, você vê um jogador que se sobressai, como no caso o Neymar, porque ele tem habilidade e velocidade. Então, isso associado vai fazer totalmente a diferença. E o time hoje em dia, por aspectos técnicos e táticos, tem essa necessidade dessa velocidade. De você ter que ir, marcar, defender. Então você tem que fazer toda essa... Aí chegou a gente, de vez de continuar evoluindo com o futebol igual a gente estava, a gente voltou e começou como o futebol europeu, que era de marcação, que está acontecendo no Brasil, futebol de marcação, de correria, e por isso que a gente está perdendo espaço, né, em nível de clubes. Virou futebol europeu, né? Na época da... É muito esquema, muita marcação, muito truncado o futebol no meio de campo. Não ficou muito estudioso o jogo, ficou muito esquema para você? Ficou, por quê? Por conta das Copas. Quando a Copa do Mundo apresentava um time europeu com um certo tipo de jogada, de situação, então todos eles também iam se espelhar naquele... Hoje você vê jogos do Brasil, do mundo inteiro, em todos os lugares, você vê que mais ou menos o mesmo estilo dos jogos. Porque todos tiveram que se desenvolver, inclusive tecnicamente, com tecnologias, equipamentos daquela época e de hoje. Você vê que hoje o material é muito mais específico, apropriado. Isso colabora também. Lógico que a chuteira não vai fazer o gol, mas com um material bem mais específico. A bola também evoluiu bastante. Também, teve muita diferença. Isso dificulta até o goleiro também, né? Porque a bola mais leve, ela faz a curva. Ela faz até mais variações. Né? E assim, não sei se você está acompanhando o 15 nos dias de hoje, mas qual que é a sua expectativa para o time nesse segundo semestre e para o Paulistão do ano que vem? Realmente eu não consigo assim acompanhar diretamente, indo ao estádio, acompanhando, mas eu vejo que é um time que está em evolução. Logicamente que o 15 tem muitos problemas, a cidade deveria se envolver um pouquinho mais, né, para colaborar, porque isso representa a cidade. Na minha época, a gente ia jogar lá no Norte, no Nordeste, e todo mundo queria saber do 15. A camisa do 15, eles queriam a camisa, eles queriam saber do 15 de Piracicaba, né, da música, do Rio. Então, isso é uma tradição, isso deveria dar continuidade, né, para que o time, cada vez melhor, vai se destacar também no nome da cidade. Isso é muito importante. Pizelli, hoje a gente vê que ser jogador de futebol é muito glamour, é muito holofote em cima, não fica mais ali
dentro das 4 linhas dentro de campo. Antigamente, como a gente estava falando, isso era bem diferente, né? O jogador se concentrava mais em estar ali dentro do campo, fazer esse papel, do que aparecer fora de campo. Você acha assim, você é reconhecido pelo 15, tem seu reconhecimento, mas você acha que se fosse hoje em dia, você seria muito mais reconhecido e lembrado por tudo que você fez no 15? Eu acredito que sim. Isso é o que eu sempre, né, penso comigo. Se eu tivesse, né, a idade, hoje, com a experiência que eu tenho, aquela idade, eu, logicamente, teria melhores condições. Porque naquela época, você teria que se sobressair sobre você mesmo. Não tinha, assim, uma parte técnica tão específica como hoje são os treinamentos que são feitos. Então, se eu tivesse a idade, né, e com a experiência de agora, eu, com certeza, teria uma condição melhor. Nem a estrutura também, desculpa, né? E fora o 15, teve algum outro clube que marcou a sua carreira, que você gostou de defender, que teve algum auge, sim, igual teve a final de 83, ou... Não ou cheguei a disputar, não, só a partida, mas eu fiquei 6 meses no Santos, que também foi muito importante na minha carreira, e eu consegui participar de uma partida internacional contra o Peñarol. Nós jogamos contra o Peñarol, empatamos 2-2, fomos para os pênaltis e nós fomos eliminados. Então isso também ajudou bastante a se destacar também, né, a mostrar. Inclusive o Osmar Santos foi que estava narrando esse jogo. Nossa, grande Osmar Santos. Foi em novembro. Narrador. E lá do Santos, lá tem alguém especial assim, que você lembra, nossa, esse cara aprontava, esse cara ficava na cabeça? O Chulapa, né, que todo mundo fala, que ele é o terror. Mas ele era super gente fina, um cara muito amigo, companheiro mesmo, ajudava todo mundo, era um cara muito bacana. E tinha um plantel também que não era assim de grandes jogadores, porque o Santos passava por uma reformulação e estava tendo assim uma condição mediana para poder se sustentar e se manter. Agora não, hoje já tem os patrocinadores que já tem uma estrutura bem melhor e maior. Então, só para a gente falar aqui, né, Pizelli, você passou pela Francana, pelo Guarani, o Juventus, o Santos, o Moarama no Paraná, Nova Andradina no Mato Grosso do Sul, Taubaté, Lemense e União Iracemapolense. É de Iracemápolis. Não, tá difícil para falar isso, viu? E, assim, e como que teve fim, então, sua carreira de futebol? Você que resolveu parar ou já chegou numa idade, numa fase que não dava mais para continuar? Naquela época a idade não pesava tanto, mas depois, com o tempo, foi evoluindo e hoje você vê que os jogadores têm uma média de 27, 28, alguns aí estão passando dos 30 anos. Mas naquela época tinha mais facilidade. Só que quando eu terminei de jogar em 95, que eu tive que parar mesmo, porque eu vi que já não estava mais dando condições para continuar na carreira como futebolista. Aí eu parti no mesmo ano que o Lemense não tinha assim, condições de contratar um treinador, então eu acabei sumindo como treinador os jogos finais, até que me saí bem. E depois, no ano seguinte, eu fui convidado para trabalhar como treinador de goleiro. Aí eu fui para Prudente, com o Corintinha de Prudente, e foi o ano que subiu. Isso também me ajudou bastante para me promover depois também na carreira de treinador de goleiro. E aí, não teve mais oportunidade ou não deu mais certo? Aí apareceu o Unimep e eu estou até hoje. Então, a gente esqueceu de comentar, mas o Pizelli é nosso companheiro de trabalho aqui na Unimep, né, Pizelli? Bloco 2, Laboratório de Fisioterapia. E o pessoal te reconhece, assim, ou às vezes até fala, mas nossa, era você? Às vezes fala pelo nome, mas não associa, né, o nome e a pessoa. Muitos aqui me conhecem por Marcos. E na minha vida profissional era Pizelli. Então, muitos vão saber de alguma coisa pelo Face, quando postam alguma coisa lá. Mas é você mesmo, é verdade? Aí eles vão olhar e vão conferir, porque o tempo mostrou algumas diferenças. Né? Então, e assim, com a sua experiência que você tem de goleiro, assim, você destaca algum goleiro hoje no Brasil que está mais no auge, está se destacando mais no... Eu acho que o goleiro do Atlético está numa fase excelente, né? Não só ele, como o próprio clube dele também, né, está envolvido numa boa fase. Mas eu vejo vários goleiros que se destacam, mas no momento hoje eu vejo o goleiro do Atlético. Vitor. E do seu xará, Marcos? Também, ele teve uma grande fase, né, no Palmeiras. Inclusive, quando eu estava no Nacional, nós fizemos vários jogos treinos lá.
E ele estava lá ainda, naquela época, labutando para chegar onde chegou. Então, logicamente, nas posições, você tem 10 posições. O goleiro é um só. Você tem que torcer para o cara se machucar para você poder entrar. E ele lá lutou bastante, era um cara muito simples, muito humilde, que inclusive até hoje ele continua sendo a mesma pessoa. Mas é uma pessoa assim também que ele, o Zete, que eu pude conhecer pessoalmente, são pessoas que vale a pena ter conhecido. E tanto é que os palmeirenses, né, como ela é, né, relembram, ficam falando, tem que falar o nome do Marcos, né, que agora tá marcado. Não é só ela, o Brasil Uma também, fase né? Tem que lá, agradecer muito ao Marcos pela Copa de 2002, também pela né? seleção. Então, aproveitar então que a gente está falando um pouquinho de humildade, vamos falar do Rogério Ceni, então, que é muito humilde. Você acha também que ele já chegou naquela fase de tá na hora de aposentar, ele já está sujando a carreira dele, não pela situação do time de São Paulo, mas porque ele vem cometendo algumas falhas também que antes, tudo bem que a idade também já vem chegando para todo mundo, mas você acha que já estava na hora dele parar também? Eu não sei, eu acho que todo profissional sabe realmente a hora que deve parar. Ele talvez, se tivesse parado no ano passado, como ele pretendia fazer, e depois não deixaram, ele quis continuar. Agora, numa fase ruim do time, você terminar sua carreira, fica uma situação meio desagradável, meio desconfortável. Mas ele também é um grande goleiro e acredito que essa fase do São Paulo também vai se superar, porque todo clube tem a sua fase ruim e sua fase de campeão também, né? Já terminou, né, Pizzera? Porque 48 horas atrás, São Paulo ficou campeão, né? Então. Só para uma informação. Só para ilustrar. Então vamos agora deixar Fora de hora, hein? O Pizelli sem graça. Além do 15, lógico, né, Pizelli? Qual é o seu time do coração, assim? Você tem algum time? Olha lá, já ficou até nervoso já. Porque aqui a gente é assumido, sabe? Eu sou palmeirense, o Romeu é São Paulino, Rafael corintiano e o Éder, que não está aqui com a gente hoje, ele é santista. Depois a gente comenta por que ele não veio, né? Acho que todo mundo já deve saber o motivo. Santista sumido, né? Barcelona, 8. 8 aí. Não precisa nem falar mais nada. O Éder tá fazendo quadradinho de 8. Então vai ser surpresa para vocês, porque eu vou falar o time que eu torço hoje, que está na Rússia. Futebol Clube Krasnodar. Ninguém conhece aqui no Brasil, né? Então está disputando. Cheio de marcos. Então, o campeonato russo, porque meu filho está lá, por isso. O seu filho também então segue essa carreira. Ainda Mas bem que não é meu goleiro, filho né? foi mais inteligente que o pai e está com meio atacante. O pai aconselhou bem, né, Pizzera? né? Não deixei ele ser goleiro. Então Ele vai tá judiar no dos sangue goleiros, mesmo, né? Está na família. Ele vai judiar dos goleiros, né? Ele está judiando, ainda bem. E o nome dele lá, para todo mundo ficar sabendo. É Marcos também. E o Marcos time Pizzera. que você falou, e primeira divisão, Primeira divisão. e joga em meio campista. Isso. Mas é Marcos Pizelli ou Marcos ou só Pizelli? Como é que... Depende do clube que ele vai, na seleção, porque ele está na seleção armênia também. Ele representa a seleção armênia. Na seleção armênia é Marcos. No time de Krasnodar é Pizelli. Olha que chique. Então, ele chegou a atuar em algum clube aqui no Brasil? Ele já foi para o exterior? Não, ele jogava nos juniores do Guarani. Do Guarani ele foi para o São Carlense. E da São Carlense ele foi para a Rússia. Como que fica esse coração de pai? Você que já passou pelo mundo do futebol, tudo bem que era em época diferente. Totalmente. Mas e aí, você tem algum conselho? Quais os conselhos que você dá para o seu filho para estar nesse mundo do futebol? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não, sim, logicamente. Desde a carreira que ele também se propôs a ter, eu sempre incentivei, sempre ajudei, sempre orientei, dava todo o suporte necessário para que ele pudesse desenvolver aquilo que ele realmente gostava. E agora, ele já tem uma certa experiência, que mesmo assim, a gente sempre dá um conselho, ajuda em alguma coisa, mas hoje ele já tem um nível que realmente ele já se suporta sozinho. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Pizelli? O que é mais difícil jogar? O idioma ou é o frio? Porque lá, acho que é frio pra caramba, né? Lá o frio é bem rigoroso mesmo. Lá é bastante. A alimentação, inclusive, é apropriada para o frio que eles enfrentam lá. E o material também. Também tem todo o material especial para jogar. E o que é mais difícil? Ser jogador ou ser pai de jogador? Eu acho que pai de jogador. Porque você, como jogador, você está lá dentro, você faz aquilo que tem que fazer. Agora, de fora, você fica torcendo. Faz isso, aí faz você aquilo. Fica mais angustiado do que se estivesse lá dentro. Porque lá dentro você descarrega, né, faz tudo que tem que fazer. Aqui fora você fica torcendo para que tudo dê certo e nem sempre acontece aquilo que você quer. Então, Pizelli, muito obrigada. Eu agradeço o nome dos meninos.
por estar aqui conosco no nosso programa. Queria que você deixasse, então, uma mensagem para o torcedor quinzista. Eu tenho certeza que muita gente é grata a você por tudo que você fez pelo 15. Se você tivesse algum recado para deixar para esse ano do centenário, até, como a gente estava comentando aqui, que a cidade se envolvesse mais com o time, que ajudasse, que fosse apoiar mais o 15 de Piracicaba, para manter essa tradição de um clube tão famoso, né? Às vezes ele é mais famoso fora de Piracicaba do que aqui na própria cidade. Exatamente. Pedir ao torcedor que realmente incentive o time, faça a sua parte, né, dentro, fora de campo, para que o time dentro de campo faça. E também deixaria aqui um conselho para os garotos que sonham em ser jogadores, que têm toda essa visão que hoje tem do futebol, que você vê, você pode se espelhar em vários jogadores, que não desistam daquilo que vocês realmente desejam e querem. Se você quer, lute por aquilo que você realmente sonha que um dia vai se tornar realidade. É difícil, mas não é impossível, né? Sim, exatamente. Eu também consegui, então acho que todos também podem conseguir. Só mais uma perguntinha que eu acho que eu já até sei a resposta. Brasil e Armênia, vai torcer? Então, né? A Armênia está disputando a seletiva para a Copa do Brasil. Só que lá vai ser mais difícil, porque tem Itália, Tchecoslováquia, Dinamarca. Sim, então... mas um amistoso Brasil e Armênia. Daí eu vou torcer para que o filho dele faça um gol, né? Pelo menos. Que não perca de muito, que ele faça um gol só para se destacar. O programa Linha de Fundo vai para um rápido comercial, mas a gente já volta com o segundo bloco. Páscoa do 38. Judiação! Acho que a gente não precisa nem dar muita explicação por que o momento judiação, esse número 8 aí, já basta a pessoa, né, o torcedor do time que não veio. Tá na cadeira dele, né? A gente já sabe o porquê, né, mas vocês gostariam de comentar, falar um pouquinho desse momento judiação, então? Momento judiação e humilhação, né? Não só pro Santos, mas pro futebol brasileiro, né? O Santos vai lá representar não só o nome do Santos, toma 8 sacodes do Barcelona. Pelo amor de Deus, já vão aprender no final do ano quando tomou 4 em 2011, agora vai lá e toma 8. O São Paulo foi e perdeu de 2 só. Pro Bayern tá bom demais, né? Você já colocou o São Paulo no momento de judiação? A gente nem ia falar nada do São Paulo no momento de judiação. Não, mas só pra falar que o São Paulo porque também. perdeu do Bayern. São Paulo também. Perdeu do Milan. São Paulo e ganhou também. do Master do Benfica. O São Paulo também tá na Europa, agora foi pro Japão. E 48 horas atrás o São Paulo foi campeão do Taça Eusébio. E o seu Eusébio, inclusive, estava participando desse jogo. Já começou. Master do Benfica. Começou a ressurreição do São Paulo. O Benfica é o Santos agora, lá de Portugal. Agora, voltando um pouquinho no momento de judiação, ó. Léo, chupa, Léo. Chupa. Foi lá e viu que o Barcelona é tudo isso e mais um pouco. E o Neymar tirou até o pé, não quis nem jogar muito, porque viu. Ficou com dó, né? Ficou com dó, porque, nossa. Eu olhava e falava, pelo amor de Deus, alguém tira o Santos dali. Será que ninguém falou, não vamos voltar depois do intervalo? Devia cair no chão, vai 2, embora. 3. Trocou o time inteiro, porque eu acho que os titulares estavam com vergonha de ficar jogando, né? Porque é impressionante, foi muito o Aranha feio. Tomou um gol pra cada patinha que ele tem. Sabe o que é pior? Não sei se é mais feio ainda. O Santos não querer o jogo de volta, né? Já tava tudo combinado pro Barcelona vir pra cá. Mas
Ah, fica mais feio ainda. Vem aqui, toma de 12 agora, então. Mas aí é bom que, por exemplo, fazer o jogo no Morumbi ou se não em outro estádio, vai lotar de palmeirense, São Paulino e corintiano e vai lá pra ver o Barcelona. Santista nenhum vai querer aparecer no campo, nem os jogadores. Muita humilhação. vergonha, né? Nossa, é vergonhoso mesmo. Manchou a marca do Santos lá fora e o futebol brasileiro também, que demorou aí para reconquistar com o Atlético Mineiro, Corinthians, a própria seleção brasileira. Mas, viu, Santos, você não nos representa. Nossa. E vai pra lá jogar no contra o Barcelona, viu? Nem se Todo mundo prepara. atrás, meu, joga, viu? Coloca 5 zagueiros ou 8 no meio de campo, fecha aquilo lá. Jogou pra porteira aberta, 8 ficou pouco ainda, viu? Tomado Ficaram mais, com dó, ficou né? no lucro. Eu assisti uma reportagem antes do jogo que o jogador do Santos estava na esperança de ganhar de 6-0, 1-0. Tava na esperança de fazer pelo menos um gol no Barcelona. Que dó. Eu pensei que era futebol de salão, depois que eu vi que era campo. Então agora, vamos falar um pouquinho da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ela nem tinha começado ainda e o São Paulo já tinha perdido pro Bahia por 2-1. Tão adiantado. O Rogério Ceni é tão adiantado. Como já que começou. gosta de falar do São Paulo? E na 12ª rodada também, tá Também tão já adiantado, perdeu, já já perdeu o jogo. Eu falo São Paulo da Ibope, ó, corintiano, Palmeiras. Quer falar do São Paulo? Fala que o São Paulo ficou campeão lá na Europa, mas bonito. Mas é tão importante. E o São Paulo não tá em último lugar. Corta pra 18. Corta pra 8, corta pra 8. Então agora, vamos falar um pouquinho do jogo de São Paulo, não por não ter o que falar. Não teve jogo. O Corinthians, acho que foi um resultado surpreendente, ganhou de 2-0 do Criciúma lá. Acho que ninguém esperava esse resultado, achou que ia ser mais difícil, mais Fazendo complicado o 2 jogo. gols novamente no jogo, que tá surpreendendo, porque há 2 rodadas atrás Só era o porque pior, você falou do era o do pior ataque. ataque. Hoje já tá entre os 3 piores só. Melhorou um pouquinho o nível. Tá subindo. Isso porque o Náutico não jogou, por isso. É até porque o Renato Augusto tá entrando e tá jogando muito bem também, Ele jogou né? titular, foi O titular. gol que né, no ele jogo. fez lá, ia ter até a eleição aí, podia até ser o gol mais bonito da rodada, que foi um golaço, né? Foi na no jogo- gaveta. No jogo de domingo ele começou titular, né? Isso que a torcida tá pedindo. e todo tem mundo que, tá tem que querendo jogar, ver, né? Tá, É, tá no momento. Ver qual que é o pega, né? Se É. ele tem... O Pato nem no banco ficou, né? Porque já começou aquele negócio de contusão oculta, que ninguém fala direito o que é. É uma dor aqui, uma dor estranha. Não dá pra saber, né? E um fato engraçado, assim, curioso que aconteceu nesse jogo foi a torcida do Criciúma, que faltando 1 minuto para acabar o jogo, 2 minutos no máximo, É. acendeu um monte de sinalizador, parou o jogo. Na hora que a torcida do Criciúma apagou o sinalizador, O juiz ia começar a partida, 2 corintianos. Tinha que ser, né? Acendedor e tec-tec lá. Você não queria que fosse São Paulino, né? Mas agora acho que O eu vou jogo falar era pra do você. Corinthians, você queria que fosse quem? Palmeirense, Agora- sinalizador no Aí, jogo do mas Corinthians? ainda bem que foi sinalizador assim, não tá caro, É, né? ainda bem, né? Porque tá meio Porque aqui o complicado. bicho ia pegar, né? A gente É. tá 6 meses na cadeia só. Mas agora que soltaram os últimos 5 que estavam presos lá em Oruro, vocês vão querer prender mais de novo? Eu não, só acho que todo mundo tem que andar na rua esperto com as carteiras, né? Que a corintiana anda mais no Brasil. Agora, o jogo do Santos também não tem o que falar. Não teve jogo do Santos. Então. No Campeonato por conta. Brasileiro não, né? Teve quadradinho de 8 lá, ó. É, ó, que Foi a belezinha. música em homenagem ao Éder aí, É, então, pode né? O fazer Éder deve estar fazendo quadradinho de 8 E por nem aí. falou que não ia vir, nem deu satisfação. Mas também, né, coitado, vai falar o quê? Não tem nem explicação pra esse vexame que o Santos 8 deu. bordoadas, acho que tá Tá dormindo baqueado. ainda. Então, agora, uma coisa também que repercutiu muito nas redes sociais também, o pessoal está comentando bastante, foi no clássico do Grêmio com o Inter, que uma maneira diferente com o torcedor do Inter, vocês viram, que arrumou de protestar contra esse jogo lá na arena do Grêmio, e ele defecou na cadeira lá do estádio Mãe de e Deus. postou na internet a foto. O pessoal tá de brincadeira também, né? Ah, mas tem que pegar, mas você postou a foto no Face dele? Eu não sei se foi no Facebook pessoal, uma página, mas o pessoal tá... Ah, muita sacanagem também, né, meu? Isso é desrespeito, né? Porque. Torcedor não é torcedor. É um porco, é um vândalo. Tem nem... Porco não. Porco não. Rebundando. Falando então agora... Cagão. Tá merda, meu. Acho que saiu todo mundo do estádio, né, meu? O cara deu desinteria no meio do jogo. Não foi, né? Agora eu vou trocar minha folhinha aqui, pra gente falar um pouquinho então do meu time.
Ah, você foi pra segunda folha, Foi pra né? segunda folha, né? Engraçado, É né? porque não tá cabendo tudo Você numa pegou a só, segunda né? folhinha aí, né? Foi de propósito. Palmeiras, daqui a pouco, acho que a gente pode fazer uma aposta aqui em qual rodada que o Palmeiras vai subir, porque daqui a pouco já tá garantido na primeira divisão já. Chapecoense tá na cola, hein? A Tá gente com um jogo a menos, não tá? Um jogo a menos. Mas nós estamos 2 pontos na frente do Mas Chapecoense. tá na cola, por aproveitamento de pontos, Chapecoense é líder. Chapecoense não aguenta, viu? Time menor, se não aguenta jogar 38 rodadas e ficar lá, se manter em primeiro lugar, você vai ver. Daqui a pouco começa a cair, a gente já dispara na liderança, agora que o Valdívia voltou a jogar bola. Allan Kardec entrou muito bem nesse Fazendo time do gol. Palmeiras. Começou a magia novamente, o torcedor do Palmeiras está feliz. Valdívia convocado para a seleção chilena, Eguren para a seleção paraguaia e o Barcos. Barcos afundou, não está sabendo de mais nada, não foi convocado Ai, que para nada. ressentimento com o Barcos. Só porque ele abandonou o Palmeiras. Não, né? mas- Porque ele ajudou a Cisca aí ano passado. Ah, viu? E outra coisa também, assistindo o jogo do Cruzeiro com o Curitiba, não desejo mal pra ninguém, mas o Keirson saiu chorando de campo, outro que também não apareceu mais. Tá vendo, gente? Ó, não saiam do Palmeiras, porque praga pega, viu? Então nem vão pro Nem vocês Palmeiras, começam nem a parece. me tacar praga que está vendo, ó. E outra coisa Forte também, a né? Uruca aqui, ó. Ela falou do jogo do Curitiba. O que o Alex faz falta pro Curitiba não tá de brincadeira. E tem outros velhinhos aí também que tá jogando muito. Por exemplo, Sidorf, Zé Roberto, o Juninho Pernambucano voltou bem no Vasco. E o Alex, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na atualidade. Pode dizer que o Curitiba é um time com ele e sem ele amigos do Alex, né? Porque joga nada. Houve boatos, quem sabe ano que vem, no centenário do Palmeiras, ele esteja conosco. Se subir, capaz que vá, né? Então, gente, só para finalizar essa edição do programa, primeiro lugar no Campeonato Brasileiro está o Botafogo, segundo Cruzeiro, terceiro Curitiba, quarto Internacional, quinto Bahia, sexto Vitória, o Corinthians tem sétimo. Vamos ver, o São Paulo tem Não vira 18º. folha, não. Não vira a folha. Já virei. E o Santos está em 14º. São Paulo ainda corta para 18, o Romeu tá estagnado. Ah, a gente tá em excursão, treinando o time lá contra o Bayern, contra o Milan, ganhando do Benfica, trazendo títulos internacionais, representando o Brasil. Quer dizer, vai lá, perde de 2-0 pro Bayern, tá bom? Pô, meu, o Bayern vai pegar o treco, vai enfiar um monte. isso que é Tá bom Isso que é demais. torcedor modinha, Ah, comemora a isso que é derrota. E olha que o perdedor. Rogério perdeu o Vou pênalti falar ainda, pra hein? você, viu? Então, gente, Não melhor... foi ele que perdeu, foi o Neuer que pegou. Não, ele bateu mal, bateu mal. Melhor a gente terminar essa edição do programa Linha de Fundo, que hoje nós tivemos aqui o Pizelli, grande goleiro do 15 de Piracicaba. Hoje o Éder não veio, porque ele tá muito abalado com o quadradinho de 8. Corta pra inchada. 8, Tá com a corta cabeça pra inchada. 8. O Romeu tá um pouquinho mais feliz, porque agora ele começou... Agora ele apareceu, porque o São Paulo finalmente conseguiu Agora vai ganhar embalar, o jogo. agora vai embalar. Torcer quando ganha alguma coisa é fácil, né, É. Rafael? Mas então é isso, o programa Linha de Fundo fica por aqui. Lembrando que além da gente passar aqui na TV Unimap, nosso programa também está sendo exibido na TV Câmara. Fique então por dentro, acompanhe a nossa programação e a nossa página no Facebook. Tchau e até a próxima. Tchau.